Pela graça de Deus, estamos iniciando neste sábado, dia 11 dia 20 de junho, né? Às 11 horas, mais uma live. E nesta manhã teremos a alegria, né, durante esse tempo que estaremos aqui, de ouvir muito sobre algo que sempre é um grande desafio para a igreja, que tem a ver com a sua missão, né? Ou, como dizem os estudiosos, né, com a missio Dei, com a missão de Deus, que a igreja faz parte desse projeto e tem que se adequar às realidades, ao novo momento que o mundo está vivendo, no objetivo de proclamar a mensagem do Reino de Deus até os confins da terra. Hoje temos a alegria de ter conosco nosso querido pastor Elcimar Fernandes, que é o nosso secretário de Missões Nacionais aqui na Convenção Batista Nacional, a Senan, e também o pastor Ronald Carvalho, que é o nosso diretor, né, que é o nosso secretário-geral aqui da Junta Administrativa de Missões, a JAMI, junta que já tem aí quase 25 anos, não é isso, pastor Ronald? 25 anos, e tem servido ao Senhor aí entre as nações, tem servido com capacitação, tem servido com formação de obreiros, tem servido no levantamento de recursos para projetos nos mais diversos contextos. Então, vai ser uma live muito rica, muito abençoadora. Contamos também com a participação do nosso querido pastor Josivan Guimarães, que é atualmente quem está respondendo pela Ordem de Pernambuco, da CBNTE, e é também o segundo vice-presidente da Ordem Nacional. Então, seja bem-vindo à nossa live deste sábado. Nós vamos orar, daremos início com uma oração e logo em seguida estaremos conversando um pouquinho enquanto os nossos ouvintes estarão aí se conectando. Já mandamos o link aí para várias pessoas, você pode também estar mandando para seus contatos, enquanto nós estaremos aqui nos preparando para dar início a esse momento todo especial deste sábado. Louvamos a Deus por mais um dia. Quero pedir ao pastor Josivan Guimarães para nos elevar a Deus em oração. Amém. Graça e paz a todos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, exaltado seja o Senhor. Nós te agradecemos por vivermos na tua presença, nós te agradecemos pela tua soberania, nós te agradecemos pela tua missão. Muito obrigado, Pai, por tudo. Reconhecemos que missões está no teu coração, é a primeira coisa que a gente aprende na igreja. Então, neste momento, onde nós iremos falar acerca dessa temática, acerca de missões, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ilumine, que o Senhor derrame da tua graça sobre as nossas vidas, para que as palavras que vão ser proferidas aqui tenham a unção e a aprovação do Senhor para a glória do teu nome. Amém. Senhor. Nós pedimos também que o Senhor abençoe os ouvidos dos ouvintes, que eles possam compreender, que eles possam, de certa forma, assimilar a tua vontade e tudo aquilo que o Senhor ministrar nos nossos corações esta manhã. Nós te agradecemos por tudo, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Já temos aqui várias pessoas conectadas, né? Temos aqui de Valinhos, São Paulo, pastor Luiz Montanini. Temos também aqui pastor Jailton Campos, que está conosco. José Fernando também. Gilberto Marques, também de Pernambuco. Pastor Marcelo, aqui de Valinhos. José Silva, aqui de São Paulo. Aurélio Correia, né? Lá dos Estados Unidos, que está nos assistindo também. Também Sérgio Alves e outras pessoas, pastor Arivaldo, que está aqui conosco. Então, o pessoal está chegando aqui agora. Que bom que estamos tendo esse privilégio de receber vocês aqui na nossa live. Várias pessoas estão se conectando e, dentro de mais alguns minutos, daremos início, então, ao nosso bate-papo. Como dissemos, é um momento muito, muito prazeroso para nós poder conversar sobre a missão da igreja nesse momento que nós estamos passando e pensando no futuro, porque a igreja, a missão continua.
Não importa o que aconteça com pandemia ou sem pandemia, a igreja continua com a sua bandeira levantada, dizendo que Jesus Cristo é o Rei das Nações, o Salvador, o Senhor. Amém? Pastor Josivan, suas considerações iniciais da nossa conversa de hoje. Amém. Nós queremos, agradecer aos pastores que estão conosco nesta live, o pastor Elcimar, o pastor Ronald, e queremos agradecer também a todos que estão sintonizados neste canal. O nosso desejo para com todos é que vocês sejam extremamente abençoados por estes momentos, que nós iremos passar, antes de tudo, na presença de Deus. Que o Senhor nos possa conceder graça para tudo aquilo que a gente for falar, tudo aquilo que o Espírito nos orientar nesta manhã. Então, a nossa palavra inicial é de agradecimento a todos os que estão nos assistindo nesta manhã. Maravilha, pastor Josivan. Obrigado aí por estar conosco aos sábados. Pastor Elcimar Fernandes, esse mineiro, né? Você é mineiro mesmo, né, Elcimar? Sou mineiro. Mineiro. Tá vendo aí? Além de todas as qualidades que tem, ainda tem mais a virtude de ser mineiro das Minas Gerais. Não sou um mineiro tão legítimo, porque, ao contrário da maioria, não sou tão apaixonado pelo queijo. Mas, fora isso, eu tenho as raízes bem definidas. Então, suas considerações iniciais nessa conversa que teremos aqui, pastor Elcimar. Que alegria participar desse momento, desse encontro virtual. Agradeço ao pastor Edmilson, pastor Josivan, por viabilizarem mesmo essa oportunidade. Considerando que estamos vivendo dias estranhos, nós precisamos resgatar e repensar alguns fundamentos. Certamente, falar a respeito da missão da igreja é algo essencial e que bom que temos aqui essa oportunidade. Minha oração é para que sejamos mesmo inspirados pelo Senhor e motivados, para cumprirmos e sermos fiéis a esse propósito dele para nós. Amém. Pastor Ronald Carvalho, esse aqui já é baiano, né? Embora, acho que viveu parte do tempo no Pará, não é isso? Mas é baiano de nascimento, né, Ronald? O que a gente pode falar da Bahia? Da Bahia a gente não tem nem uma frase só. A Bahia é um estado de espírito, como dizem os baianos, né? Exatamente. Não é qualquer coisa, não. Segundo Nereu, é um estado de espírito, né? Nereu, né? Grande filósofo, pastor Nereu lá em Conquista. O baiano não nasce, ele estreia aqui no mundo. Né? É algo extraordinário. Mas, bom, nasci na Bahia, mas fui criado no Pará e hoje estou mineiro. Estou já dividido em três etnias, né? Uhum. 3 etnias. Já estou bem mineiro. Muita gente já me confunde como mineiro pelo sotaque, pelo jeito de ser, pelo tropeiro. Aí a gente vai mesclando, ainda mais aqui na Jamaica, a gente mescla comida de todo... Em tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é cultura e gente. Da última vez que eu estive aí, eu comi foi comida peruana. Peruana, pois é. A missionária... A irmã do Paulo César, né? Vanessa. Preparou aí uma comida peruana. Uhum. Quando eu estive aí, eu comi a comida turquesa, é isso mesmo? Aquela que a gente tem turca. que... Turca, desculpa. Turca, onde você tem que esconder a mão, é essa mesmo? De acordo com a cultura turca, você só pode mexer no prato com a mão direita, não pode, tem que esconder a esquerda. É isso? É turca mesmo. Foi Mas é uma alegria estar com vocês esta manhã. E obrigado aí pelo convite, Edmilson, Josivan, para esse bate-papo especial acerca da missão de Deus e da tarefa da igreja, né? Pensar um pouco nesse contexto desse novo mundo que estamos vivendo, desse novo tempo, e quando passar, né, entre aspas, virar um novo normal, né? Uhum. E a igreja já está vivendo um novo normal e ela precisa continuar repensando como viver nesse novo normal, nesse novo tempo. Bem-vindos a todos vocês que estão chegando aqui do Brasil e de outras partes do mundo. E continue espalhando o link aí, chamando mais gente para estarmos
juntos nesse compartilhar desta manhã. Obrigado. Maravilha. Eu quero, nessa manhã, antes da gente entrar em algumas questões mais pertinentes aqui, a temática, não é? Que a temática de hoje tem a ver com os desafios da missão da igreja no mundo pós-pandemia. Nós estamos pensando agora como é que vai ser a partir do ano que vem, como é que a gente vai entrar por esse mundo afora para levar a mensagem, né? De que maneira a igreja vai enviar, como vai ser a recepção em determinados contextos, qual o impacto que essas restrições aí da Covid-19 podem desencadear na questão da obra missionária. Então, são diversas questões que a gente precisa pensar, tanto no contexto brasileiro, que está aqui o pastor Elcimar para nos ajudar a pensar um pouco sobre isso, quanto no contexto transcultural para nós, e aqui envolve, por exemplo, os povos indígenas, que, por exemplo, estão sofrendo demais agora com a questão da Covid-19 e os impactos que isso vai trazer sobre o trabalho com os indígenas, os povos ribeirinhos, outras nações e assim por diante. Eu queria um pouquinho, antes a gente ouvir aqui o pastor Elcimar, nos falando um pouquinho o que é a Senan, o que é a Secretaria Nacional de Missões, e exatamente o que essa secretaria faz. Talvez tenhamos pessoas aqui que não tenham uma noção clara do trabalho dessa secretaria, a gente gostaria de conhecê-la. Perfeito. A Senan é a Secretaria Nacional de Missões e ela cumpre esse papel de apoiar as convenções estaduais e as igrejas locais na implementação das suas ações missionárias. O modelo de missões no contexto batista nacional, pensando a missão no Brasil, ela é uma ação descentralizada, de forma que cada convenção estadual é responsável por planejar e implementar as suas ações. Então, a Senan é essa secretaria que apoia os estados na definição dessas políticas, né, missionárias e nessa implementação. Nós reconhecemos, enquanto batistas nacionais, que existem estados que são campos missionários. São estados que, dada a sua realidade, pequeno número de igrejas, baixa arrecadação do plano cooperativo e até mesmo a ausência de seminário para a formação de novos obreiros, são convenções que precisam de um apoio externo até mesmo para a execução da sua tarefa. Então, o que a Senan faz? Além de divulgar os desafios nacionais, desafiando cada estado a cumprir a sua tarefa local, cumprir o seu dever de casa, nós também incentivamos as estaduais a investirem nessas regiões, que são regiões carentes e estratégicas. Quando a gente pensa de uma forma mais ampla no Brasil, né, o Brasil é um país significativamente alcançado pelo Evangelho, né, com 22% da população aí de evangélicos. Nós temos um grande potencial para o cumprimento da missão interna. Mas, apesar dessa realidade, nós também reconhecemos que existem muitas discrepâncias, né? Enquanto nós temos Rondônia, por exemplo, com a população de 33% de evangélicos, a gente tem Piauí com menos de 10%. Nós, batistas nacionais, estamos em apenas 20% dos municípios brasileiros. Nós temos 22 municípios no Brasil com menos de 2% de evangélicos. Um quarto dos municípios brasileiros tem menos de 10% de evangélicos. Então, nós estamos falando de vários Brasis, né? De um desafio geográfico a ser alcançado. Então, eu penso que nós temos, enquanto missão nacional, o desafio de chegar onde não chegamos, e eu digo que seria esse avanço, né, horizontal, chegarmos em outras cidades, chegarmos também em outros grupos, porque reconhece no Brasil pelo menos 8 segmentos pouco evangelizados, onde há poucas iniciativas da igreja brasileira para alcançá-los, como o senhor mesmo citou aí, o desafio dos indígenas, dos ciganos, quilombolas, ribeirinhos, sertanejos, imigrantes. Nós temos também o desafio com surdos, com os extremos, os mais ricos e os mais pobres do Brasil. Então, a igreja precisa chegar geograficamente, onde ela não chegou, e em grupos que ainda não estão devidamente alcançados. E a igreja também precisa cumprir a sua missão
num alcance vertical, aprofundando onde ela já está. Uma igreja mais relevante na comunidade, uma igreja que atende aos desafios, né, sociais onde ela está plantada, uma igreja que cumpre o seu papel mesmo de multiplicar discípulos. Então, nós diríamos que o trabalho da Senan é apoiar as igrejas e as estaduais a cumprir a sua missão, essa tríplice missão que a igreja tem. A missão para com Deus, a missão para com os de dentro e a missão para com os de fora. Então, a igreja cumprindo a sua missão de edificação, a igreja cumprindo a sua missão da evangelização, e assim ela está adorando ao Senhor. Maravilha, pastor Simar. Então, a gente pode entender que, poderíamos dizer que o trabalho da Senan é um trabalho de fomentação, um trabalho de a capacitação também no contexto da Senan para essas ações missionárias no seu conjunto? Perfeito. Cada convenção estadual tem autonomia de estabelecer o seu desenho de como que essas políticas missionárias serão implementadas. Mas nós incentivamos que cada CBE, cada convenção estadual, defina um responsável, alguém que vai pensar a missão, um secretário, um coordenador, e nós anualmente nos encontramos em Brasília para capacitar esses secretários, inclusive dando a eles recursos para a realização de uma campanha anual para esse fomento missionário. Também atendemos convites de grupos de igrejas para capacitação na área de plantação de igrejas, na área da missão social, desenvolvimento de projetos de missão integral. Então, a Senan, de fato, ela trabalha nesse fomento e a capacitação de igrejas e das nossas convenções regionais. Maravilha. E a Jami, Ronald, o que é a Jami, o que a Jami faz? Fala um pouquinho da Jami, para a gente aí lembrar dessa história tão bonita, tão ousada, né, que começou aí com o pastor Joel Ferreira, né? Sim. Sonhador aí da Jami. Sim. Muito bem. A Jami, muita gente, alguns até ligam aqui para o escritório e quer falar com a dona Jami, né? A Jami é a sigla que significa Junta Administrativa de Missões, que é a agência missionária transcultural da Convenção Batista Nacional. Como a Senan é responsável pela missão cultural, a missão nacional, de fomentar, de facilitar, de capacitar a igreja no Brasil para a missão cultural, a Jami já é responsável pela missão transcultural, a missão global, dentro e fora do Brasil, né? Então, a Jami nasceu em 1995, mas na Assembleia anterior, devido às insistências de vários pastores em se estruturar o trabalho missionário da Convenção Batista Nacional, na Assembleia anterior foi constituída uma comissão para pensar um projeto missionário. Aí, em 1995, com a reforma ou a reestruturação da CBN e a reforma estatutária e regimental, foi criada a Jami. Dentre outras juntas que foram criadas, foi criada a Jami, a Junta Administrativa de Missões. E de lá para cá, estamos esse ano completando o nosso jubileu de prata, né, 25 anos. Esse é o ano 25 da Jami. E de lá para cá, a Jami tem avançado aí na missão global, alcançando as nações. Então, já em 95 mesmo, enviamos os primeiros missionários, né? E graças a Deus, naquela época, Deus levantou o pastor Joel Ferreira, que era assim, um apaixonado por missões, ele recém-retornado dos Estados Unidos e pastoreando aqui no Brasil. E a paixão dele assim, nos motivava dia após dia. E eu estava no norte, eu estava no meio norte, eu estava no Maranhão, né, cuidando lá da convenção, Maranhão e Piauí, coordenando o treinamento de pastores com o Seminário Batista Nacional e também pastoreando. E eu recebi esse desafio de Deus e a convenção entendeu isso e me
convidou e eu assumi na época tinha um nome mais chique, né? Era superintendente. Nome bonito, hein? Superintendente. Depois mudou para secretário executivo. Então assumimos a Jami e de lá para cá estamos trabalhando, né? Uma junta que está em estruturação, 25 anos. O trabalho missionário ele é muito dinâmico e precisamos ter a agilidade no pensar mundo, no pensar nações, no pensar etnias e no pensar estratégias, né? Isso demanda todo o tempo necessário. Atualmente, a Jami está aí andando pelos continentes por meio dos seus missionários e de igrejas batistas nacionais comprometidas com a missão de Deus no mundo. Amém. A nossa sede está aqui em Belo Horizonte. Alguns pensam, você está morando em Brasília? Não, Belo Horizonte é a sede da Jami, aqui no bairro Jaqueline, a nossa base missionária, uma área verde muito bonita, mais de 10 mil metros quadrados, tem toda a estrutura para hospedar missionários. Ainda hoje estará chegando uma família de missionários, ficam aqui, nem sempre é de quarentena, né? Às vezes fica 3 meses, 6 meses, até mais tempo, é a casa deles, é a base missionária, a estrutura administrativa também. Quando você fala da Jami com 25 anos, algumas pessoas podem dizer, mas já tem 25 anos, já está estruturada, mas não é tão fácil, né? Eu lembro que em 2014 nós tivemos, quando estávamos atuando na Convenção Nacional, fomos convidados pela Junta de Missões da Convenção Americana para participar da celebração dos 200 anos da Junta de Missões. Assim, gente, nós somos uma criança que está sendo gerada ainda, né? Então, e às vezes as pessoas olham e falam assim, mas já tem 25 anos, porque nós brasileiros não conseguimos enxergar as coisas com tanto tempo, assim, longo, né? Tem que ser... Passou um ano, a gente já acha que está tudo bem montado, bem estruturado, e não é, por conta do dinamismo que é o trabalho missionário, né? O trabalho missionário não é um trabalho estático. Você não cria um programa e diz assim, está tudo pronto para qualquer lugar que vai. Para cada lugar que vai é um plano, é uma linha de raciocínio que vai ter que ser seguida, uma estratégia diferente. Então, é desafiador, né? Mas obrigado aí, pastor Ronald, por essa explanação. Eu queria fazer mais uma pergunta, já falando um pouquinho da Jami. Hoje, como é que a Jami está presente hoje, através dos seus missionários, em quantos continentes? Como é que está essa atuação da Jami? Muito bem. Inclusive, esta semana, esse final de semana, estamos lançando, eu vou aproveitar aqui essa oportunidade, para lançar a campanha de missões mundiais, que é deflagrada mesmo, o mês de missões na CBN é o mês de setembro. Nós sempre lançamos antes e esse ano, muito mais do que os demais, será digital, né, pelas mídias sociais, mas as igrejas receberão material pelos correios. E a nossa campanha esse ano tem como tema chamado e compromisso, baseado ali em João capítulo 4, a partir do versículo 34, a experiência de Jesus com a mulher samaritana e seus discípulos, né? Aqueles 3 grupos, Jesus, os discípulos e os samaritanos, chamado e compromisso. De 1995 para cá, igrejas batistas nacionais, através da Jami, têm enviado missionários para os 5 continentes. Já enviamos missionários para 32 países diferentes. Atualmente temos missionários em 21 países. Bom, mas caminhamos na missão transcultural na perspectiva lá de Mateus 28, 18 a 20, quando Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, de todas as etnias. Então, dos 234 países ou nações geopolíticas, nós estamos em 21, e nesses 21 estamos aí talvez em
centenas ou dezenas de povos, inclusive aqui no Brasil. Quando Jesus falou de todas as nações, todas as etnias, estava falando em povos. Povos culturalmente distintos. Por exemplo, aqui no Brasil estamos entre brasileiros e não fala português. Os povos indígenas. Alguns povos indígenas, ele tem uma língua diferente, uma cultura diferente, costume diferente, e precisa receber a mensagem das boas novas do Evangelho de forma contextualizada. Estamos no Timor-Leste, por exemplo, alcançando povos diferentes do Timor. Em Moçambique, povos diferentes de Moçambique. Então, estamos na América Latina, missionários na América Latina, Bolívia, Peru, Venezuela, Paraguai. Estamos chegando no Caribe, estamos nos Estados Unidos. Inclusive, tem aí missionário que está lá nos Estados Unidos, trabalhando com hispanos, com pessoas de fala portuguesa, com pessoas de fala inglesa. Estamos na Inglaterra trabalhando com multipovos, imigrantes, ou seja, o trabalho missionário desenvolvido na Inglaterra é multicultural, com ingleses, com africanos, com portugueses, com guineenses, com angolanos, moçambicanos e vários. Por exemplo, o missionário Jorge nunca pensei em ser missionário em África. Mas o senhor me levou para a Inglaterra para trabalhar com africanos, de diversas culturas. O pastor Simonal, que trabalha nos Estados Unidos, trabalha com hispanos de diversas culturas. Tá? Então, são irmãos de vários países de América Central, Caribe e América Latina, culturalmente diversos. Então, quando se fala em missão global, estamos pensando nessa mescla cultural, nessa mescla linguística, nessa mescla de costumes ao redor das nações. Por isso que Jesus disse para a sua igreja, nas suas últimas palavras, antes de voltar para o Pai, para que a igreja, que era pequena na época, né? Cerca de 120 fiéis permaneceram ali, ele disse: fique aí e aguardem que eu enviarei o Consolador e ele os revestirá de poder para que vocês sejam minhas testemunhas. Tanto em Valinhos, em Brasília, em Mataraca, em Belo Horizonte, mas também em Samaria, em todo São Paulo, em todo o Brasil e até aos confins da terra. E até o último homem da face da terra. Então, essa missão simultânea da igreja. A igreja precisa pensar da ótica de Deus, a missão simultânea, ao mesmo tempo. Claro que sair do nosso contexto demanda mais esforço, mais dedicação. Ok. Ô, Josivan, você como pastor batista nacional aí já há vários anos, né? Como é que você tem visto o nível de compromisso dos pastores com a missão da igreja? E especificamente quando a gente pensa, porque assim, toda igreja tem que fazer missão. E a igreja não tem que depender da junta de missões ou de uma secretaria de missões para fazer a missão. A missão é da igreja. Entretanto, a gente sabe que para facilitar em determinados contextos, a junta de missões tem um papel extremamente relevante. Então, uma igreja sozinha para enviar um obreiro, por exemplo, para um outro país, é muito mais difícil, muito mais complexo. Mas isso a junta de missões, como a Jami, pode fazer. Como é que você tem visto aí a visão dos pastores em relação à obra missionária? Como é que você tem acompanhado isso? Amém. Olha, o que nós temos observado é que há uma divergência muito grande, ou há uma forma múltipla de enxergar isso. Há pastores que eu percebo que investem muito em missões, que preparam os obreiros, que preparam os que nós chamamos líderes em potencial, líderes emergentes e envia. Entretanto, esta atitude tem sido ainda muito pequena. Nós poderíamos esperar muito mais dos pastores, principalmente neste momento que nós estamos vivendo. Por quê?
porque foi comprovado a grande necessidade de que os pastores formem a sua liderança. Nesse contexto de pandemia, o que nós observamos é que muita gente, as famílias, as igrejas, elas, por estarem sempre concentradas na pessoa do pastor, o pastor, digamos assim, ele ficou como se o líder, o dono da igreja, digamos assim, aquele que faz tudo na igreja, centralizando tudo nele. E nós temos essa, digamos assim, essa filosofia aqui no Brasil, onde o pastor concentra tudo nele. Então, eu tenho visto que, conforme já falei, uma divergência muito grande. Alguns investem, alguns se preocupam com o pós, com o depois, e com o envio de missionários para o campo. Entretanto, muitos não têm pensado muito desta forma. E a igreja, de certa forma, ela tem sofrido com isso. Nós esperamos muito que, após esse sistema de pandemia, essa visão de pandemia, esse mundo pós-pandemia, os pastores possam abrir mais, juntamente com as suas igrejas, os seus corações, para que possam enviar, preparar obreiros para este momento. Principalmente, pastor, porque eu acredito que o mundo pós-pandemia, digamos assim, vai haver pessoas doloridas, pessoas com traumas. Eu estava ouvindo essa semana o filósofo Mário Sérgio Cortella, e ele dizia que, após a pandemia, há uma grande possibilidade de que haja muito trauma. Trauma tendo em vista a perda de familiares. Então, o mundo, de certa forma, vai ficar traumatizado. E esse trauma que vai vir sobre o mundo é uma grande oportunidade para que a igreja envie os missionários, porque vai encontrar corações contristados, e ele também fala na sua linha de pensamento que em todas as vezes na história que se viveu um momento semelhante a esse, o homem buscou religião, ele buscou alguma coisa sobrenatural. Então, esta é uma oportunidade para que os pastores, digamos assim, eles saiam desta inércia de querer centralizar tudo em si, e tenha uma visão mais ampla do reino de Deus. Ele possa enxergar mais o reino de Deus e possa, desde já, verificar os seus líderes emergentes, os seus líderes em potencial, aquela pessoa que está na igreja e ele percebe que tem, digamos assim, a vontade de fazer missões e investir nessas pessoas e procurar, exatamente a Jamir, procurar as escolas de obreiros para que essas pessoas possam se preparar adequadamente para essa nova situação que estamos vivendo. Então, concluindo a sua pergunta, eu acho ainda, digamos assim, muito pouca. Os pastores estão investindo muito pouco. Talvez o Ronald possa até me ajudar nisso, porque ele tem recebido, esses obreiros, essas pessoas para se prepararem. Mas dentro desse meu ponto de vista, está sendo muito pouco ainda. Nós precisamos investir mais nessa nova turma que está chegando. Amém. Obrigado aí, pastor Josivan, pela sua colocação. E a gente pode observar, então, o seguinte, que o papel do pastor na ação missionária, ele é central. No seguinte sentido, se o pastor não for essa voz na igreja, dificilmente vai se levantar alguém para ser uma voz que destoe do pastor para dizer, olha, existe uma missão que a igreja tem que cumprir. Né? Outra coisa que eu queria até perguntar aqui ao Ronald, assim que eu me converti, sempre tinha aqueles cultos missionários, né, com o objetivo de que Deus toque no coração de alguém, se fazia aqueles apelos, as pessoas iam na frente. A gente tem visto muito pouco isso hoje em dia. Mas quando nós recebíamos, ainda hoje acontece isso, nós recebemos um missionário na igreja, em muitas igrejas é assim, a visão que eu tive do missionário é que ele era uma pessoa extremamente sofrida.
Geralmente o missionário ia para contar a sua vida, dizendo, olha, porque no campo missionário eu tive que comer rato assado com arroz, eu tive que passar por dificuldades, eu morava assim. Então, ele apresentava aquela imagem de uma pessoa muito sofrida. Então, diante de uma igreja onde os jovens estão chegando, ele vê um missionário dizer toda a dor que ele passa no campo missionário, todo o sofrimento, talvez eles coloquem um pé atrás na questão de decidir ir para o campo missionário. Entretanto, quando eu tive uma experiência muito boa, uma das melhores experiências da minha vida, foi quando, há 3 anos atrás, se eu não me engano, ou 3 ou 4 anos atrás, eu estive numa consulta de missões na Jami. Eu posso testemunhar isso como uma das melhores experiências da minha vida, porque eu convivi 3 anos com missionários. E eu pude ver que os missionários, eu dou esse testemunho aqui, a gente pode ver na linguagem na linguagem não física, na linguagem não verbal, aliás, a linguagem física, no contato, no convívio, que eles são as pessoas mais felizes da Terra. Apesar de toda a dificuldade que se passa no campo missionário e a diversos campos missionários, mas independentemente, a gente pode perceber que os missionários são as pessoas mais felizes da Terra. E eu procurei a razão disso, né? A razão disso é porque eles estão no centro da vontade de Deus. Então, a palavra que a gente deixa aqui para aquelas pessoas que estão pensando em ir para o campo missionário, eu tenho pessoas na igreja, pelo menos de 5 a 7 jovens, que estão desejando muito ir para o campo missionário. E quando eu falei jovens agora, mas não só jovens, né? Porque a gente tem um exemplo aí do pastor Coelho, do missionário Coelho, que também me empolgou muito. Que foi para o campo missionário, né? Já bem idoso. Aos 65 anos, né, Aos 65 anos. Então, aquilo me fez também rever os meus conceitos. Então, ser missionário, porque eu também sou pastor, mas também sou missionário, né? Estou trabalhando numa região, viu, Ronaldo, que pode até ser considerada missão transcultural. Eu trabalho numa região onde tem 32 aldeias indígenas. Então, é a melhor vida, gente. Amém. É a melhor vida é ser um missionário. Amém? Ok. Pastor Elcimar, me diga uma coisa, como é que a gente pode definir, a gente pensar na questão da missão no contexto nacional? Quando a gente diz assim que uma igreja está fazendo missão efetivamente no contexto nacional, a gente tem vivido uma época em que muitas igrejas e muitos pastores, eles passaram a se preocupar estritamente com o crescimento da igreja local. Porque eles dizem assim, eu não vou investir para ganhar uma alma num outro lugar, que vai ficar numa outra igreja, que vai não sei o quê, e assim vai. E parou completamente de investir em missões. E só se pensa no contexto local. Você fez uma fala há pouco, dizendo o seguinte, que existe uma discrepância muito grande entre realidades brasileiras. Nós temos realidades onde a igreja... Eu estava, por exemplo, você falou de Rondônia, eu lembrei de Ji-Paraná, que eu acho que passa dos 50%, 60% de evangélicos naquela cidade. Domingo à noite parece um formigueiro, as pessoas tudo saindo em direção às igrejas. É verdade. Não é? Agora, existem lugares onde essa realidade é extremamente complicada pelo fato de nós termos aí, como você colocou, uma grande quantidade de municípios com menos de 2% de evangélicos. Isso tem a ver com essa falta do que é visão de missão no contexto nacional? Acredito que sim, pastor Edmilson. Infelizmente, muitos líderes, apesar do grande empenho em exercer o ministério de uma forma séria, né, e honrando o Senhor, mas eles têm uma visão um tanto quanto que limitada, porque não há de se questionar que cada pastor, cada igreja deve ter um compromisso com o bairro e com a cidade onde está plantada. Mas o compromisso dessa igreja não se encerra aí. Quando o pastor Rony citou, né, essa perspectiva da grande comissão sendo cumprida de forma simultânea, né, a ordem de Jesus é que os discípulos se preparassem, após a capacitação do Espírito, para testemunhar Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Então, sim, uma igreja tem um compromisso local, mas o limite que Jesus estabeleceu para o alcance do ministério de cada igreja, de cada pastor, é até os confins da terra. Sendo assim, quando nós pensamos na realidade brasileira, cada igreja deveria, além de se ocupar com a evangelização do bairro, da cidade onde está,
ela deve também se envolver simultaneamente, não é quando ela já tiver esgotado o seu alvo local. Talvez você já tenha ouvido, né, alguns pastores estabelecendo um compromisso de alcançar 10% da cidade, 20% da cidade, e eu acho que podem ser bons desafios, mas ele precisa incluir também na sua agenda o desejo e o compromisso de participar ativamente da missão sendo realizada em outros lugares. A maior parte desses contextos, pastor Edmilson e os demais parceiros que estão aqui, que apresenta de desafios no contexto brasileiro, exigirá o trabalho em conjunto. Hoje, inclusive, nesse ano, o tema que nós lançamos para a campanha de missões nacionais foi Juntos pela Missão. E veio exatamente no momento de distanciamento social, né? Então, esse juntos não é o juntos geográfico, mas é o juntos na questão de convergirmos propósitos. Então, cada igreja local cooperando, ela tem condições de ser instrumento de Deus para o avanço missionário nessas regiões tão carentes, né? Há algumas pesquisas que apontam que a maior parte das grandes cidades, dos grandes centros, estão bem atendidos com a presença da igreja evangélica, mas os interiores estão descobertos. Às vezes, as melhores cidades com potencial financeiro têm a presença evangélica, mas há um grande desafio nesse nosso Brasil para a proclamação do evangelho. Então, cada igreja local precisa entender que ela faz parte dessa agenda de Deus, desse alcance missionário. Isso que você colocou, Elcimar, me fez lembrar, esses dias eu estive numa igreja e achei bem interessante. A igreja tinha bem definido assim, qual que era o seu alvo em termos do bairro. Quer dizer assim, esse é o nosso alvo. Então, nós estamos inseridos nesse contexto, então tinha um grupo de bairros, uma região na cidade, que aquela igreja, nós temos um compromisso com esse pessoal. Mas nós temos também um compromisso com essa cidade. Essa cidade faz parte da nossa missão. Mas, além disso, nós temos um compromisso com um estado brasileiro. Uma cidade num estado do Brasil. E essa igreja tinha escolhido uma cidade no sertão aí do Piauí. E nós temos um compromisso com um povo, com uma nação. Eu achei muito interessante que todo o trabalho missionário da igreja sempre enfocava esses 4 aspectos. O seu contexto mais próximo, envolvendo ali a cidade, um estado brasileiro com uma cidade definida e uma outra nação. Excelente. Então, acho que é disso que você está falando, que a igreja seja capaz de enxergar o mundo como um todo. E aí entraria, Ronald, justamente essa questão de entender o que é a visão de missão global. Quando eu penso em missão global, como é que a Jami trabalha essa ideia? Como é que a gente pode entrar na compreensão desse conceito do que é missão global para uma igreja local? Seu microfone, Ronald, está desativado aí. A missão global ou transcultural implica a igreja pensar e chegar, né? E chegar a todas as etnias da Terra. Uhum. Perfeita a visão de missão desta igreja que você citou aí. Uhum. Tanto em Jerusalém, na sua Jerusalém, que ela determinou o seu bairro e bairros adjacentes, sua cidade, Judeia, o seu estado, né? Samaria, o Brasil e até os confins da terra. Ela escolheu no seu planejamento estratégico um país, um povo, ou países ou povos em determinados países, para ela focar sua visão de missão. Aí sim, ela está caminhando nesta visão missionária, porque a igreja ela é missionária por natureza, mas também ela precisa ser missionária também na sua dimensão e na sua intencionalidade. O pastor já sabe, a igreja é missionária, por natureza missionária. Esse é um princípio lá missiológico. Tá. Mas ele não chega à dimensão, a ser uma igreja de dimensão missionária e tampouco de intenção missionária. E esta igreja, quando ela estabeleceu essa
esse seu propósito aí, nesta visão, propósito da igreja, ela estabeleceu o seu alcance mais próximo, um pouco mais longe e alcançando outras nações. Boas colocações aí do Josivan. Eu entendo que há o Edmilson também citou que o pastor é a chave, né? Inclusive tem um livro, o pastor é a chave para o problema missionário, é o título de um livro. Então, se o pastor ele não entende acerca da missão da igreja e da ação missionária da igreja, ele vai ficar fechado ali naquele gueto, nas quatro paredes. E a igreja foi desafiada pelo Senhor Jesus para ir, e não para vir, para ficar. Ele só chama para ficar, para vir a ele os cansados, oprimidos, desgarrados, etc. A igreja falou, ide, o campo é o mundo, porque Deus amou o mundo. Não, e Deus amou o mundo, deu seu filho e agora deu a igreja, para que a igreja saia pelas nações. A igreja precisa pensar neste mundo, hoje, quase de 8 bilhões de seres humanos. Tá? E quase que metade dessa população mundial nunca ouviu falar das boas novas. Você, Edmilson, que tem viajado aí pelo mundo, né? Sabe, tem lugares aí que você, às vezes, chega num domingo numa cidade da Europa. Sim. E circula procurando um lugar de adoração. Não acha. Agora imagina no mundo não alcançado pelo Evangelho, no mundo árabe, em determinadas regiões de África, de Ásia e até de América Latina. Né? Então, e quando se fala em povos não alcançados, aí o leque aumenta muito mais. Porque são povos aonde a palavra não chegou, a igreja não se fez presente. Se há no Brasil esses grupos que a igreja ainda não tem chegado, imagina um alcance mundial. Né? Então, a igreja precisa voltar esse foco para as nações não alcançadas. Quando Jesus estava caminhando com seus discípulos, diz o texto lá de Mateus 9, ele diz que ele percorria todas as cidades, povoados, vilas, aldeias, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando. Ali já denota que a missão de Jesus é uma missão de dinâmica, de mobilidade. Tá? E a igreja precisa pensar em mobilidade. E como o Elcimar citou lá a referência de Atos 1:8, essa missão precisa ser balanceada. Nem tanto em terra, nem tanto em mar, mas ao mesmo tempo, esse balanceamento, essa ação simultânea. A igreja lá, a Batista Nacional de Mataraca, ela pode estar lá no Japão, ela pode estar no Peru, ela pode estar no Timor, República Dominicana, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, entre os povos indígenas, fora dos indígenas lá da Paraíba, ao mesmo tempo. Né? A igreja aí de Valinhos pode estar ao mesmo tempo alcançando. Claro que ela vai alcançar mais aqui, mais em Valinhos do que lá fora, mas ela precisa estar com o braço estendido. Maravilha. Você colocou uma coisa, Ronaldo, e assim, há uns 4 anos eu tive a oportunidade de, 4, 5 anos, de percorrer uma região da Espanha. E uma coisa que impressionou é que você não vê uma igreja evangélica. E depois, conversando com algumas pessoas de lá, eles me disseram o seguinte, que na Espanha, dos 8.500 municípios que existem, em cerca de 5.000 deles, não existe uma única igreja evangélica. É um negócio assim, a Espanha é um país milenar. Não é? É um país milenar. E eu digo, o que aconteceu conosco? Que nos esquecemos da missão? E essa me deu uma crise. Eu estava numa cidadezinha chamada Tui, já quase na divisa com Portugal, e me deu uma crise de fé, confesso a você, porque eu disse, meu Deus do céu,
como é que vai ser isso aqui? O que vai acontecer com esse negócio aqui? Nós estamos aqui falando de uma população enorme, onde eu tenho mais de 5 mil cidades, onde não existe a presença de uma única igreja. E alguém me disse mais, existe um falando de cidade acima de 5 mil habitantes, né? Cidades com mais de 5. Sim, e tem um grupo de cidades que não tem a presença de um único evangélico. Exato. E, meu Deus, o que está acontecendo conosco? E a gente vê no Brasil um fenômeno interessante. Muitos pastores e igrejas começaram a querer abrir igrejas nos Estados Unidos. A gente sabe, os Estados Unidos é impressionante. Para cada 1.000 pessoas, você encontra uma igreja batista. Para cada 1.000 habitantes na cidade, do país. Né? Imagina. Batista. Só falando dos batistas. Mas lá já é pós-cristão, é isso e aquilo outro. Mas existe uma quantidade de igrejas impressionante nos Estados Unidos. E igrejas boas, igrejas que estão atuando, mas existe uma outra parte do mundo, a exemplo da Espanha, que é uma situação, a exemplo da Turquia, que é um outro país, já um país mais fechado para o evangelho, com 80 milhões de habitantes e com cerca de 5 mil crentes no país. É algo assustador, parece que nós não estamos enxergando isso. É como se estivéssemos vendo um mundo colorido demais, onde está tudo muito certinho, tudo muito bonito. Você colocou Turquia, onde que foi o berço do cristianismo, né? Berço do cristianismo. As mais fortes igrejas no início da era cristã estavam ali. Na história, no século IV, século V, cerca de 90% da população da Turquia era cristã. Hoje nós temos 98% de muçulmanos. Por quê? Porque, de alguma forma, a geração perdeu a visão missionária, uma geração perdeu a visão e a igreja deixou de proclamar. E o mundo cristão fechou os olhos também para países como a Turquia. Exatamente. Aí está uma implicação sobre nós, né? O Simar está um pouquinho atrás, mas nós três ainda temos uma grande responsabilidade com a nossa geração. Sim. Se a gente não passar a visão, a paixão, para deixá-los com o bastão na mão para dar sequência, a próxima geração, principalmente no Brasil, vai sofrer, né? Porque a gente vê Estados Unidos, Europa, de modo geral, a gente vê uma geração apática, igrejas locais sem crianças, sem adolescentes e raros jovens, porque essa geração que está passando não preparou a geração atual, a jovem, para dar sequência, né? A gente tem visto, né, dentro dessa nossa conversa aqui, que há muitos países onde as igrejas estão fechando, como é no caso dos Estados Unidos. Então, é um grande fenômeno também de igrejas que estão fechando. Eu tenho uma filha, né, que ela mora no Canadá já há muitos anos, e ela já está na 3ª igreja, porque as igrejas que ela frequentava antigamente lá no Canadá, na cidade de Cambridge, foram fechando. Os pastores estavam deixando o ministério, a igreja fechando. E eles estão lá com esse problema. Então, eu creio que é um problema que a Europa tem enfrentado, bem como também os países como Estados Unidos, América do Norte também, América do Norte, igrejas que estão fechando. Então, o que a gente pode fazer também nessa situação, além de orar, né? Aí entra justamente o compromisso da geração que está saindo em conscientizar a geração que está chegando, para que essa geração seja uma geração missionária. Eu não sei em que momento da história perdeu-se esse elo. Quando a gente lê sobre a história das missões, a gente vai ver que até o século XI, Istambul, ou Constantinopla, era o centro das missões para o mundo. Você fica chocado de dizer, como é que pode um lugar que foi por quase 1000 anos o centro de missões para o mundo e, de repente, se tornou num dos campos missionários mais difíceis. Tivemos aquela situação recente aí envolvendo um obreiro que nós temos um contato, né? E que ficou preso na Turquia e que houve uma situação terrível, teve que haver intervenção até de governos para que ele pudesse sair da prisão. Aquele outro caso, daquele outro obreiro norte-americano, mas que mora na Inglaterra e que também esteve na Turquia e que foi preso tantas vezes lá na Turquia,
por causa do Evangelho. Quer dizer, isso é um retrato, isso aí é eu diria assim, é uma visão antecipada do que poderá acontecer conosco também. Se nos esquecermos do compromisso com a missão, poderemos cair na mesma situação que a Turquia, que a Europa, que a Inglaterra, foi o berço das missões aí num determinado período, os Estados Unidos, que teve uma projeção missionária extraordinária e que hoje já é quase um campo missionário. É terrível, né? Elcimar, pensando nesse contexto, como é que a gente vai poder imaginar a missão no contexto nacional, nesse mundo pós-pandemia? Você consegue ter alguma ideia sobre isso? Muito bem. Muito provocativa nessa pergunta, porque nós ainda estamos em curso com a pandemia, estamos ainda no desenvolvimento dessa história, mas é importante nos fazermos essa pergunta, pensarmos o que nos espera nesse futuro, né, e nos prepararmos como igreja para não perdermos, inclusive, as oportunidades. O pastor Josivan trouxe aí algumas questões interessantes para a gente refletir sobre algumas projeções, algumas perspectivas desse mundo pós-pandemia ser um mundo traumatizado, né? Um mundo marcado aí por perdas, por mudanças. E, no geral, as análises de cenário não são tão otimistas, né? Fala sobre a questão de um empobrecimento da população mundial, aí algumas projeções que passaria os pobres de 3,38 bilhões para 3,9 bilhões, quase meio bilhão de pessoas em situação de pobreza. No Brasil, cerca de 5,4 milhões de pessoas em extrema pobreza. Então, a gente está falando de uma realidade socioeconômica, nós estamos falando também de uma situação de saúde, tanto física quanto saúde mental, saúde, né, emocional, que são extremamente desafiadoras nesse pós-pandemia. Mas eu acho que a chave, uma grande oportunidade que nos está sendo dada, é que esse momento pós-pandemia, e esse momento, inclusive, em que ainda estamos na pandemia, é um momento que as pessoas estão buscando sentido, as pessoas estão buscando um novo sentido para as coisas. E essa pode ser, sem dúvida alguma, uma excelente oportunidade para a igreja cumprir o seu papel e estabelecer a missão. Nós estamos diante da morte, estamos encarando a morte, né? E quem estuda aí essas experiências de quase morte diz que não é possível a gente encarar a morte e sair do mesmo jeito. Alguma coisa normalmente muda. Eu fiz um estudo recente para a questão do aconselhamento e assistência a famílias em contexto de luto antecipatório ou acompanhando pacientes em fase terminal, e isso normalmente é muito intenso. Por quê? Porque além de ver o sofrimento daquele familiar que às vezes está em fase terminal, sem perspectiva de tratamento, sem possibilidade de cura, além de ver o sofrimento dele e ele morrendo aos poucos, isso traz muito impacto para os familiares, porque quando a gente vê a morte do outro, a gente está vendo a nossa própria morte. Quando a gente vê a morte do nosso semelhante, a gente está considerando a nossa fragilidade, a condição da nossa limitação. Eu penso que a pandemia, de alguma forma, ela desmascarou essa falsa segurança que as pessoas tinham. E agora é o momento de buscar quais são os sentidos da vida. E aí, isso pode caminhar para um lado muito positivo, que é encontrar o verdadeiro sentido, encontrar em Deus, do transcendente, encontrar no propósito de Deus o sentido para a existência, como o homem pode cair também nessa condição da utilidade, do hedonismo, da busca do prazer. Então, a igreja está diante de uma grande oportunidade. A questão é como vamos aproveitar essa oportunidade. E a igreja precisa aproveitar isso sendo relevante. Eu não sei se já podemos pensar mais detalhes sobre isso, mas esse mundo pós-pandêmico nos inseriu nesse mundo virtual, nessa perspectiva da missão que se dá também nesse ambiente, né, da internet. E eu acho que tudo isso são oportunidades, mas que por si só não podemos dizer que já está tudo resolvido. A igreja precisa se posicionar, aproveitando essa oportunidade e da melhor forma possível.
Boa consideração que você fez. Eu acho que se a gente olhar por esse prisma, a igreja enxergar o conflito humano resultante da pandemia, porque, de fato, há um temor, há um terror, né? Quando a gente ouve os depoimentos dos médicos, das pessoas que sofreram com a pandemia, daqueles que perderam seus entes queridos, há efetivamente um desespero, porque nós estamos diante de uma situação de morte, né? A gente vivendo aí, eu não sei, já estamos aí perto de 50 mil mortos no contexto brasileiro. Isso é um impacto terrível, não é? Que é sobre uma nação. E esse número tende a aumentar, infelizmente, e muito ainda. Agora, mortes e um luto vivido de uma forma talvez não tão adequada, né? Exatamente. A gente ainda vai ver os reflexos disso. Totalmente inadequado, porque você não tem o tempo de você refletir a morte, você não tem o tempo de você chamar os amigos, a família para estar junto. Não é só uma questão cultural, né? Isso tem, de fato, dimensões psíquicas, espirituais, e a gente... Essa perspectiva que o Cortella colocou, segundo as palavras do Josivan, tem todo sentido. Nós podemos nos preparar para enfrentar um mundo emocionalmente muito doente, um mundo emocionalmente aterrorizado. E o papel da igreja não é uma exploração mercenária dessa condição humana. De forma alguma. Mas é o papel da igreja porque ela tem algumas respostas, na verdade, ela tem as verdadeiras respostas que o mundo está procurando. Não é pretensão nossa, né? Mas as questões mais profundas da humanidade, principalmente quanto à questão da existência, da vida após a morte, ela só pode ser respondida a partir dessa perspectiva, né? Dessa cosmovisão bíblica, cristã. Então, portanto, de fato dar às pessoas essa esperança legítima, sincera, que o Evangelho pode. Eu acho que você colocou um ponto crucial aí, Elcimar. A gente tem que tomar o cuidado para não transformar a dor do outro numa espécie de produto. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, não é? Porque o que a gente vê, infelizmente, existem pessoas que se aproveitam de tudo para poder tirar algum outro proveito. É lamentável. Agora, eu queria pensar no seguinte, Ronald, a gente, olhando para essa realidade que o Elcimar colocou, como é que a igreja, como é que nós, né, devemos nos preparar para cumprir agora essa missão no contexto global, enviar missionários, etc. e tal, com os reflexos da Covid-19? A gente está vendo aí países que estão fazendo restrição para a entrada das pessoas que vêm de determinados países. Nós estamos vendo a questão restrição em voos, restrição em aeroportos, restrição de reuniões, restrição de entrada de pessoas. Por exemplo, a Nova Zelândia tinha fechado as portas, aí não entrava ninguém de lugar algum do mundo. Nem neozelandês poderia voltar ao país nesse período. Foi uma coisa assim terrível. E agora, mas como é que o mundo vai ficar? O que a gente pode esperar desse mundo na questão do envio? Bom, não sabemos ao certo, mas já prevemos que as restrições aumentarão, né? Aumentarão, as exigências serão maiores. A exigência, por exemplo, como a questão da saúde, seguro de saúde, a triagem, a questão do visto, documentação. Então, se já era complicado antes da pandemia, pós-pandemia, será mais complicado. Eu penso que essa globalização que estava se abrindo cada vez mais, ela terá mais restrições, né? A tendência é que os países serão mais nacionalistas do que globalizados. Os cuidados serão maiores. E essa movimentação de estrangeiro, principalmente para residências, também terão os seus limites. Agora, como a igreja brasileira deve se preparar para alcançar outras nações? Primeiro, esta visão, devido restrições e proibições, etc., deve parar? Não.
porque a missão é de Deus e a tarefa é da igreja. Tá? Não é uma missão empresarial. Eu não quero o seu produto e pronto. Né? A missão é de Deus. A igreja tem que se preparar. Bom, até na nossa conferência missionária online, algumas perguntas surgiram. Então não vamos precisar mais mandar missionário porque as mídias, né, a internet vai levar o evangelho. Ledo engano. Sem dúvida. Tá? Porque a internet não vai lá na tribo traduzir a Bíblia para uma língua ágrafa. Tá? Não vai pregar o evangelho numa língua de uma minoria. Então, Jesus enviou homens e mulheres. É a igreja de presença. Então, o que a igreja brasileira precisa começar a repensar antes da pós-pandemia, nesse tempo com tantas restrições e isolamento social? Bom, capacitar os seus membros para viver. No tempo da Edmilson era assim, né? Lá atrás, em Pernambuco. É verdade. Igreja doméstica. Resgatar o culto doméstico. Tinha uma formação. Né? O culto doméstico trazia um discipulado, a formação religiosa, espiritual, familiar. Isso eu aprendi com os meus pais lá no catolicismo. Tinha aquele momento devocional, tinha um momento lá de voltado à palavra, voltado para Deus, isso que nos assegurou na fé. Né? Então, o resgate do culto doméstico será fundamental. E muitos jovens, que hoje são missionários já na terceira idade, eles foram despertados para missões lá, aos pés da cama, ao redor da mesa, né? Cantando lá Minha Pátria para Cristo, e bendizendo o Senhor, e ali Deus chamava para o ministério. A igreja, eu creio que vai mudar um pouco esse modelo e já estamos aqui na Jami começando a repensar o modelo de preparo do missionário. O modelo, a partir do pós-pandemia, deve ser muito mais relacional. Muito mais relacional. Tá? Para trazer muito mais dinâmica. Claro que não vamos nos olvidar, esquecer, abandonar de estudar tudo que é necessário, como antropologia, a contextualização, fenomenologia, linguística, esse preparo formal que é necessário, mas o relacional e o preparo para o alcance pessoal das pessoas. E é algo que a igreja tem falhado hoje. A gente vê o candidato chega aqui no Centrami para se preparar para missões e a gente quase sempre precisa dar toda a base cristã que ele já deveria ter aprendido lá na igreja, lá na escola, lá no culto de doutrina, nas reuniões de oração, né, no dia a dia, no discipulado individual, grupal, né, esse foco para já chegar para o preparo missionário, já com um relacionamento, um estilo de vida ao estilo de vida de Cristo. E lá no campo, isso que faz a diferença. Muitas pessoas se preparam e fazem isso, mestrado, doutorado, e acham que o seu autoconhecimento, né, o seu superconhecimento vai fazer muita diferença no campo. E aqui na Jami nós fazemos uma célebre pergunta para o candidato. Você está disposto a ser ensinado por alguém que não tem nada ou quase nada do seu conhecimento? Alguém menor que você? Porque lá no campo você vai aprender com o nacional. Você vai voltar a ser criança, começar a aprender uma nova língua. Quer dizer, tudo que você aprender vai voltar ao óbvio, ao básico. E muitos candidatos, inclusive pastores, não sabem ensinar o óbvio do evangelho, o evangelho simples, que se ensina e se passa no relacionamento, na mensagem simples e, acima de tudo, na vida. Bom, nós já temos hoje e teremos pela frente
esse desafio sanitário, pessoal e coletivo. Né? Anteontem para ontem estava vindo um casal de missionários sendo repatriado do campo, e todo instante eu estava aí, como é que é? Está usando máscara, está usando álcool gel, cuidado, não pode tocar, papapá. O voo estava cheio, já estão aí em São Paulo, aliás, já estão a caminho de Belo Horizonte, então cuida, e quando chegar aqui vão ficar isolados. Então, toda essa demanda sanitária vai mudar. E esse é um tema que vai fazer parte do nosso treinamento a partir de então, porque antes não tínhamos. Então, nesse caso, a pandemia está redefinindo a forma de capacitação, a forma de fazer a missão, de cumprir essa missão no mundo. Exatamente. Josivan, me diga uma coisa. Oi. Como é que, diante dessas questões todas que o Elcimar colocou, que o Ronald colocou, como é que nós, enquanto pastores da igreja local, podemos contribuir? Como é que você vê a nossa contribuição para nesse novo normal aí que está previsto, né? A não ser que, assim, milagrosamente surja uma vacina que diga, acabou, não tem mais problema, a gente volte ao normal antigo. Mas caso isso não aconteça, a exemplo do HIV, é um vírus que está aí já há mais de 30 anos em evidência, e até hoje não se achou uma vacina, né? Então, como é que a gente vai, como igreja, o que a gente, pastor, pode fazer num contexto como esse para enxergar isso que o pastor Elcimar colocou, no sentido de olhar esse momento como uma oportunidade, de olhar essa questão que o Ronald colocou, de voltar a dar os fundamentos do evangelho no contexto das famílias, para que as pessoas possam ter uma vida de fé menos dependente do templo, menos dependente do culto comunitário. Olha só, eu estava meditando acerca desses dias, e uma coisa que chegou na minha mente, no meu coração, é que os pastores e as igrejas, para enfrentar essa situação, bem como a situação que nós iremos vivenciar no futuro, se entender. Nós, pastores, líderes de igreja, nós precisamos nos entender. E veio a mim a palavra de Jesus Cristo, quando ele fez a sua oração sacerdotal, que ele disse, Pai, faz com que eles sejam um, para que o mundo saiba. Então, a gênese para vivermos bem este momento seria o entendimento, seria voltarmos a termos uma sensibilidade maior acerca daquilo que o Espírito Santo está nos conduzindo, ou seja, ser sensível à voz do Espírito. Precisamos nos dedicar mais à oração. Não só orar, mas precisamos agir. E dentro disso, estarmos conscientes de uma coisa, de que nós precisamos rever os nossos conceitos de que a igreja, de que a missão gira em torno do templo físico. Durante muito tempo, nós nos apegamos muito à questão do templo físico, centralizamos tudo no templo físico. E o Ronald falou uma coisa interessante, é que nós precisamos voltar à prática dos cultos domésticos. Então, há necessidade dessa descentralização. O templo é muito importante, claro, mas nós não podemos ficar reféns apenas ao templo físico. Outra coisa também que nós precisamos rever são os nossos conceitos de que a igreja toda gira em torno só da missão do pastor. E é aí onde entra a necessidade de nós, pastores, contarmos mais com a liderança leiga. Para que essa liderança leiga ela possa também cumprir a sua missão. Porque eu tenho um livro muito interessante do Larry Crabb, cujo título é Conexão. E ele fala acerca de uma igreja onde os ministérios, bem como os dons, são exercidos, e o exercício desses dons de ministério faz com que toda a igreja seja edificada, e nesta edificação, essa igreja sai para cumprir o seu papel.
Então, nós precisamos rever esses conceitos. Primeiro, de que a igreja, a missão, ela não pode girar em torno do templo, nem em torno apenas do pastor. A gente percebe hoje a igreja que 10% dos irmãos é que fazem tudo e boa parte dos irmãos são apenas ouvintes. 90%, 80% tem ido ao templo físico para ouvir uma bela mensagem, para vivenciar a sua semana. Então, nós precisamos rever esses conceitos e levar a igreja ao maior número de participação possível. Então, isso é que eu imagino que nós, pastores, precisamos fazer. Essa ênfase no ministério também leigo, mais do que antes, porque estamos precisando dele agora e provavelmente iremos precisar muito mais. Maravilha. Nós temos aqui irmãos, né, de outros lugares aí continuam conosco. Elison Nogueira, pastor Osni Andrade, um abraço, Osni, lá da nossa querida Lerban, está por aqui. Irmã Iris Félix, lá da Inglaterra, também está conosco. Pessoal da Igreja Batista Nacional em Carapó também está conosco. Pastor Miguel de Melo, lá em Petrolina. Pastor Miguel foi um missionário lá nas regiões lá do sertão e hoje pastoreia uma igreja. Eu vi aqui também o Cláudio, que também atuou num campo que era um campo missionário, hoje é uma grande igreja, para a glória do Senhor. Pastor Adevandro também, pastor. Adevandro também está por pastor aqui. Adevandro, pastor Francisco, o pastor Maurício Carvalho, o vice-presidente. Maurício Carvalho também está por aqui, que maravilha. Correia, Manuel Lino, Olha pastor aí. Barreto, são as pessoas, fora outros, né, que estamos... Podemos destacar, posso falar alguns aqui rapidinho? Pode. Maria Lúcia Calhau, Joaquim Gonçalves, nosso amigo Fábio, lá de Mataraca, futuro missionário da Jami. Glória, olha aí, já temos um missionário. A Sandra da Costa, Mônica Alves, Avelino Lima, Luiz... Sandra, lá do Ceará, esposa do Zé Rosa. Isso. E tem também a irmã Amélia, né? A Amélia Modesto. Ela disse aqui que nem os Correios atualmente estão entregando alguma correspondência em alguns lugares, tendo em vista a dificuldade. Igreja Batista Central, Bocaiúva. Minas Gerais. Assim, isso, Minas Gerais. E assim vai, pastor Edmilson. Maravilha. Que bom. Sejam muito bem-vindos e obrigado aí pela participação de vocês. E essa live vai ficar depois disponível no canal da CBN-PE para que você possa compartilhar com outras pessoas. Que bom. Voltando aqui para a nossa discussão, né? Nós temos mais alguns minutos ainda para a gente finalizar. E eu gostaria de levantar aqui uma outra questão que eu acho que é fundamental da gente pensar num momento como esse. É a questão financeira, não é? Quais os impactos que vocês já estão sentindo algum impacto da questão da pandemia? A gente não consegue fazer missão sem recursos. Não dá para fazer a missão no sentido global, principalmente, sem dinheiro. Como é que está sendo isso, Ronald? Você aí que está nessa peleja, tem que matar um leão por dia, muitas vezes, para poder fazer a obra missionária. Recursos financeiros. Bom, se a missão já vinha sendo realizada assim, no aperto, no sufoco, agora muito mais, né? Eu quero aqui desafiar os pastores que estão aí online conosco e outros que ouvirão aí a nossa live, a manterem-se fiéis e firmes na fé, né? A obra de Deus sempre foi levada não a ferro e fogo, mas pela fé e em obediência ao chamado dele. E precisamos rever a nossa prática, né? Porque a igreja, como eu falei anteriormente, a natureza dela é missionária. Natureza missionária. Agora ela precisa ter intenção missionária. E, de repente, o mundo mudou e não sabemos, porque nem estamos tendo tempo de como reagir, né? De como reagir. Nós sabemos que teve começo, agora o fim não sabemos ainda,
mas precisamos repensar. Esse é um tempo, eu entendo que Deus está nos colocando num tempo para repensar, refletir o que era o nosso ativismo e repensar o que vamos fazer pela frente. Muito bem colocou o Josivan, a igreja estava, os irmãos estavam voltados só para o templo. E hoje a gente percebe que o templo, a estrutura, não tem lá muito valor, né? E que a nossa verdadeira tarefa, responsabilidade são com pessoas, com vidas. E o que o nosso instrumento de missão é o Evangelho. E então precisamos repensar. A questão financeira, se já haviam dificuldades para a captação de recursos antes, com liberdade para se viajar, para realizar conferências, treinamentos, eventos, agora acrescentou. Eu, outra semana, ouvi de um colega, diretor de uma grande organização missionária, e ele dizendo que as entradas financeiras caíram até 50%. E eles estão cortando para, pelo menos, manter no campo os missionários em atividade. Estamos fazendo o mesmo aqui na Jamir, cortando despesas, evitando várias coisas para manter o missionário no campo. Nós tivemos uma queda? Tivemos uma queda, principalmente nas ofertas. Ainda não tivemos queda nos convênios dos missionários. Mas a queda foi cerca de 30%, ou um pouquinho mais, em termos de entradas. Por quê? Nós recebemos em real e sai em dólar, em euro, em libra, e essas moedas aí não estão brincando conosco. Ela, a cada segundo, ela só cresce, né? Só cresce. E por isso eu quero desafiar as igrejas batistas nacionais que estão conosco, e aquelas que ainda não estão aqui ao vivo, a que mantenham-se fiéis no compromisso da cooperação com a sua oferta missionária, com o seu plano cooperativo para a sua convenção, porque parte do plano cooperativo chega para a missão transcultural e chega lá na ponta, lá no campo de missão, para que a gente possa manter o que estamos fazendo. Estamos em quarentena? Quarentena em todo mundo, mas o trabalho missionário não para. Alguns projetos estão em stand-by, mas o missionário está no campo trabalhando. E grande parte deles trabalhando presencialmente, não online, estão presencialmente, né? Por exemplo, um missionário que não está no campo lá para traduzir a Bíblia, ele está trabalhando em casa, traduzindo a palavra de Deus para aquela língua. Está em contato com o povo. Então, o trabalho não parou. Tá? Tivemos missionários contaminados pela Covid? Tivemos, mas estão todos vivos, graças a Deus. Amém. Ô, Ronald, deixa eu só te fazer uma pergunta. A Jamir, basicamente, as fontes de recursos da Jamir são basicamente 3. O plano cooperativo, parte do plano cooperativo. Sim. Parte das adoções missionárias, né? Do plano dos convênios. E o terceiro, que são as ofertas, não é isso? Que vem uma vez por ano das igrejas, aquela na oferta missionária, e tem aqueles que mandam regularmente. Eu estava fazendo aqui uma conta simples, Ronald. Se cada igreja batista nacional mandasse R$100 por mês, vamos falar de cada igreja batista nacional. Não vamos pensar em valores grandiosos. Eu fiz uma conta simples aqui, pensando em quase 3.000 igrejas e congregações. Nós teríamos uma arrecadação aí para a Jamir de quase 300 mil por mês. Sim. O que é isso? Por que a gente tem tanta dificuldade de levantar recursos se cada igreja contribuísse com um valor tão pequeno? Eu não estou falando aqui de contribuir com 1.000, com 2.000, com 5.000. Falando de uma contribuição de R$100 por mês. Edmilson, é o seguinte,
Pensa você, qual é mais fácil? Educar, alfabetizar uma criança ou alfabetizar um adulto? Alfabetizar a criança. Fazer essa comparação. Mais fácil. A CBN completa agora 52 anos. E na metade da vida da CBN foi criada a Junta de Missões para pensar globalmente. Então, já tinha adultos sem formação missionária, sem consciência missionária, eram poucos. E um outro fator, e vamos continuar atentos por longo prazo ainda. Primeiro, esses adultos que foram alfabetizados, digamos, teologicamente, pastores, líderes que pastoreiam as igrejas, eles não tiveram formação missionária lá na base, lá na formação teológica. Formação teológica. Portanto, o que é que eles vão ensinar para a igreja, os pastores? O que aprenderam no seminário. Então, há uma deficiência de formação. Quando a gente olha também aí na nossa denominação, que olha para toda a nossa literatura, qual é a linha missiológica da nossa literatura? Qual é o incentivo na literatura de escola dominical, ministério infantil, para mulheres, para homens, em termos de missão? Pontualmente, uma outra lição, outro estudo. Então, a formação do nosso povo não é voltada para a missão. Então, falta isso. Falta missionário. Alguns pastores até ficam assim, quero um missionário, manda um missionário aqui. Eu falo, pastor, infelizmente, o nosso missionário é missionário de campo. A nossa base não é cheia de missionários para enviar para o Brasil, para mobilizar. São poucos os mobilizadores. Então, o missionário só está quando vem ao Brasil em férias, basicamente ele dá conta de atender aquelas igrejas mantenedoras, né? As igrejas mantenedoras. Então, como você colocou, a fonte, os recursos que vêm para a Jami, um percentual do plano cooperativo, as adoções dos missionários, que 100% é repassado ao missionário para o sustento do missionário, e a oferta para missões mundiais do mês de setembro. É isso. E temos igrejas que, ao invés de mandar só em setembro, elas mandam mensalmente, durante todo o ano, e graças a Deus. E eu quero até incentivar aqueles que nos ouvem a fazer isso. Irmãos e igrejas, a levantar uma oferta mensal para missões. Me permitem, não sei se vocês puderam ouvir a live aí na Conferência Missionária Global, Pastor Jesus, Pastor Éder, Pastor Andes, Pastor Nereu, e um testemunho fantástico do que Deus tem feito na vida da igreja deles. Uma igreja, por exemplo, Pastor Jesus contou que a Conferência Missionária da Igreja Batista Central de Anápolis seria em abril, mas devido à pandemia, fechou tudo, cancelou. Mas ele não perdeu o foco. Falou, irmãos, nós vamos levantar o alvo. O nosso alvo para este ano de oferta missionária para o sustento dos 40 missionários que a igreja adota, apoia e tem enviado, era de R$350 mil. E a igreja chegou a R$407 mil, sem se reunir. Maravilha. Mas o que é? Formação, consciência missionária, paixão missionária. Né? Da mesma forma, o pastor Éder contou que o alvo também ultrapassou. Significa que eles não vão falhar durante esse ano com os missionários que eles adotam, com seus missionários. Então, quando a igreja tem esta consciência missionária, esta visão missionária, esta responsabilidade missionária, esta intencionalidade missionária, faça chuva, faça sol, se reúna ou não, eles se manterão fiéis e comprometidos com a missão. Glória a Deus. Diga aí, Elcimar. Eu queria ainda, dentro desse tema, dizer que realmente é um desafio. A Senan lançou a sua campanha no mês de fevereiro, sendo que abril é o mês oficial de missões estaduais,
E a pandemia veio exatamente nesse momento. Então, o último evento que eu participei, por iniciativa de uma estadual, na mobilização, inclusive de recursos financeiros, foi na CBN de São Paulo, no dia 13 de março, sendo que no dia 11, a OMS tinha declarado o surto como uma pandemia. E já percebemos ali mesmo o impacto, até mesmo na adesão, na participação do próprio evento. E a gente tem conversado com os outros líderes estaduais e certamente tivemos reflexos disso, né? Muitas das iniciativas de algumas ações estavam planejadas dentro desses moldes, né, dos cultos presenciais. Isso, de alguma forma, teve que ser repensado, mas a gente tem notícias também de algumas estaduais, como aqui no Centro-Oeste, que, apesar da pandemia, conseguiram alcançar o seu alvo. Em maio, tinha arrecadado 150 mil para missões estaduais. Então, certamente, nós temos um reflexo, mas a gente não pode justificar na pandemia a falta de comprometimento, inclusive, engajamento financeiro para a obra missionária. O que eu acho que então é necessário? Mais do que nunca, a igreja ela trazer esse ensino bíblico a respeito da generosidade, né? Paulo, por exemplo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, ele traz o testemunho da igreja da Macedônia, que apesar de ser uma igreja pobre, numa situação de extrema pobreza, eles transbordaram em rica generosidade. Esse momento é um momento realmente de repensar o orçamento individual, o orçamento da igreja, mas esse repensar nos deve voltar para aquilo que é a essência do compromisso da igreja. Então, o compromisso missionário não é algo secundário. Se nós vamos hoje repensar a utilização do dinheiro e das prioridades e vamos entender que algumas coisas não são essenciais, e isso é importante, no caso da missão, a missão faz parte do essencial. Maravilha. É possível que algumas pessoas vão reter com receio dos impactos da pandemia, mas nós precisamos encorajar as pessoas a abrirem as mãos confiadas em Deus, que é quem está cuidando de todos nós, e mantemos a generosidade. Talvez tenhamos que pensar um pouquinho como a igreja de Filipos, não é? Que no meio da crise, no meio da dificuldade toda, continuou sendo uma igreja generosa, uma igreja que mantinha o seu compromisso missionário. E esse é um dos motivos de gratidão de Paulo, quando recebe por parte da igreja, né, enviado através de Epafrodito, um recurso para suprir o ministério do apóstolo Paulo ali no seu trabalho. Então, eu acho que a pandemia não pode ser uma desculpa para a igreja deixar de fazer a missão. A gente, quando olha para essa realidade hoje, é muito triste. A gente vê que grande parte das igrejas não tem sequer um único apoio a um missionário. Não estou falando nem ter um missionário, porque às vezes ter um missionário sozinho é difícil, mas nenhum tipo de apoio. A gente, quando olha os relatórios das igrejas, a gente fica assustado de ver que muitas igrejas não têm nenhum nível de compromisso com nenhum tipo de missionário, com nenhum tipo de projeto. Tal. Irmãos, a gente entendeu o seguinte, eu conheço um pouco do trabalho da convenção, fui presidente da convenção por 6 anos, e a gente sabe da seriedade que é o trabalho da convenção. Infelizmente, algumas vozes aí não cristãs, nesse sentido aí, foram levantadas aí como um instrumento para prejudicar a obra do Senhor e falar coisas que não procedem, falar coisas que não têm nada a ver com a realidade, com a verdade. A gente sabe da seriedade, todo recurso que a Jami recebe e ela contabiliza esse recurso que vem para o missionário, ele é destinado ao missionário ou aos projetos missionários. Esse recurso, se você olhar a quantidade de funcionários que a Jami tem, você se assusta. Não porque é grande, é porque como é que ela funciona com a quantidade de pessoas que trabalham na Jami. É um número assim insignificante, né? E infelizmente algumas pessoas com intuitos aí, não sabemos exatamente quais, andaram falando coisas que não correspondem à verdade, dizendo que a Jami tinha dinheiro demais, que a Jami fazia não sei o quê, que a Jami, ninguém sabia o que a Jami fazia com o seu dinheiro. Sabe-se sim, todo o dinheiro da Jami, basta olhar os relatórios estão disponíveis e estão aí acessíveis a qualquer pessoa que queira ter essa informação.
Então, eu quero, nessa manhã, já começando a tarde, né, louvar a Deus aqui pela vida do pastor Ronald, pela vida do pastor Elcimar, por esse tempo rico aqui, da gente pensar um pouquinho no desafio, né, os grandes desafios que a igreja tem pela frente diante desse momento de pandemia. E nós vamos seguir em frente. Afinal de contas, essa não é a primeira pandemia da história. Já houve outras. E a igreja se manteve firme e, digo mais, lendo alguns relatos de pessoas da época das pandemias, elas dizem o seguinte, que os cristãos foram aqueles que fizeram a grande diferença em tempos de pandemia, com amor, cuidado, atenção aos que sofriam. Fazer missão é isso, é cuidar, é se importar com as pessoas, é fazer com que as pessoas cheguem ao conhecimento do amor e da graça de Deus. Muito obrigado, Elcimar. Obrigado, Ronald. Eu vou dar mais um minutinho para cada um fazer as suas considerações finais. E, desde já, fica aqui a nossa gratidão. Elcimar. Agradeço mais uma vez a oportunidade e também todos que acompanharam conosco essa live. De fato, nós precisamos estar seguros de que nós vamos conseguir passar por esse tempo sem desfocarmos do nosso alvo, da nossa prioridade. E como foi dito aqui várias vezes, essa missão, em primeiro lugar, ela é uma missão de Deus, é a Missio Dei. E por isso, nós estamos seguros de que, para além das nossas condições ou recursos, nós podemos avançar sabendo de que o Senhor é quem viabilizará mesmo a realização dessa obra. João registrou lá em Apocalipse o desfecho dessa história, né? Que no último dia estaremos diante do trono do Senhor, representantes de todos os povos, tribos, línguas e nações. E isso já está registrado e nós podemos caminhar seguros de que o Senhor triunfará, a Igreja de Cristo triunfará e nós vamos avançar. A gente tem falado muito nesse tempo de reinventar, de se reinventar. E, de fato, muitos de nós tivemos que pensar novas formas de fazer e precisamos ter essa flexibilidade. Mas, a respeito da missão, das bases da missão, nós não precisamos reinventar e nem inventar. Os princípios, fundamentos já estão postos. Nós vamos resgatar esse compromisso e confiar no Senhor de que Ele está conosco e, por isso, nós seremos vitoriosos nessa jornada. Que o Senhor nos abençoe e mantenha o nosso coração firme. Ronald. Obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês nesta manhã. E eu quero dizer que a Jami continua treinando missionários. Temos vários missionários preparados, daqueles que foram treinados no ano passado, prontos para ir ao campo pós-pandemia. Alguns tiveram até que suspender a viagem, mas estão prontos, preparados para ir para os campos. Temos aí missionários preparados, pelo menos para 3 continentes. Alguns ainda necessitam de parceiros mantenedores, parceiros intercessores. Entre em contato conosco, tá? Pode acessar o nosso site, as mídias sociais, o meu telefone, meu WhatsApp, tá? Eu quero convidar você a ser um parceiro da Jami. Um parceiro, um mantenedor, alguém que adota um missionário, não precisa ser a sua igreja, pode ser você. Tá? Temos casais e jovens solteiros preparados para ir ao campo. E queremos enviá-los ainda este ano, em nome de Jesus. Tá? Amém. Porque eles seguirão para transmitir a glória de Deus para as nações. Então, que Deus te abençoe, siga firme na missão. Deus é com você. Amém. Pastor Não Josivan, desista. sua palavra final. Nossa palavra final é de agradecimento, né? Pastor Elcimar, esse jovem guerreiro, que eu tenho uma admiração muito grande, que o Senhor continue te abençoando no teu ministério, você, toda a sua família. E o pastor Ronald, que eu aprendi a admirar já há algum tempo. Nós temos trabalhado, né, algumas comissões da convenção, então nós temos nos aproximado mais um pouquinho e que essa sua missão, né, o Senhor dê cada vez mais capacidade. A gente sabe que é difícil, mas que o Senhor lhe conceda mais capacidade para desenvolvê-la. Amém. E a todos, agradecer também a todos que estiveram conosco nessa live. Que essa live possa penetrar no seu coração e despertar em você também, cada vez mais, o amor
por missões. E eu quero concluir, pastor Edmilson, lendo um texto de Isaías, capítulo 61, do 1 ao 3, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E aqui é a missão de Jesus. É a síntese da missão de Jesus, que também é a síntese da nossa missão. Nós vivemos num mundo de pandemia, pós-pandemia, que vai se encontrar exatamente dentro disso que está nesse texto. E nós somos as pessoas que o Senhor destinou, escolheu para darmos consolo a este povo que está sofrendo e que provavelmente alguns ainda irão sofrer. Que o Senhor nos abençoe e mais uma vez obrigado também. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Ronald, e obrigado, Elcimar. Obrigado, Josivan. Que a graça do Senhor continue sobre suas vidas, sobre seus ministérios, e que tenhamos um final de semana abençoado e que Deus nos dê vitória plena sobre essa pandemia, em nome de Jesus. Um forte abraço. Muito obrigado a vocês que participaram conosco também pelo nosso canal. Deus recompense a cada um de vocês. Amém.